organização onde ajuda e telefone por Lori saída de que acontece na CDPM. Eu vi apenas entregar ao Sr. Primeiro-Ministro uma mensagem do comandante Xanana Guzmão, uma mensagem gravada numa cassete áudio. Em 81, aquele dia, Abílio Araújo vai presidente. Também uma queria Fretilin, e uma glória marxismo leninismo mai. Depois de Rona Katak, Nikar Osan, ao Carden de Qatar. E ali, primeira vez, à China, ao cimo $150 mil, transfere, lança o Beijing, para Maputo, lembra how defende o tempo de lá, a cara cria e a Fretilin, setor econômico. E te cria e tinha companhia, Fretilin e a raça tinha companhia. A tubele, halo Osan, halo, vai ver se selo, boicota. Mais tarde, não é Fretilin, não é Fretilin, não é o serviço, não é. Halo reunião e da dia, Abílio Hussein, presidente da República, presidente Fretilin. Araújo foi o primeiro, como eu diria, a tentar matar politicamente Xanana Guzmão, acusando-o de traidor. Eu queria, de facto, neste momento, lançar uma grande campanha e um grande apelo pela libertação de Xanana Guzmão. O Conselho Central não tem competência para afastar, suspender, demitir ou expulsar o chefe da DEF. Além de que este cargo é, nas condições atuais, por mim exercido por inerência de funções de presidente da Fretilin. Ouvintes telespectadores, Haxolok TVS Vila Rica Samut Faloita Bot Sirhotu, Centro-Leste, Ilkus né, moço halo investigação bairro parte história nia, hare kata declaração husi líder sira, Liu comandante em chefe, atual primeiro-ministro, foi na lais a cerimônia de atribuição certificado ba jornalista sira, nebe halo cobertura ba visita papania, e a declaração husi primeiro-ministro nebe qualia sobre problema e a frente externa nia, onde resulta Abílio Araújo la composição no dar presidente Fretilin no presidente da República. E da Rusai, delegação unida, inclusive pelo DFC, delegação Fretilin em serviço no exterior, lá nós sabemos malo, nós somos lá ia, nós lá reta, faz malo dia, chama que ajuda, organização onde ajuda e telefone por Lori saída de que acontece na CDPM, Comissão dos Direitos do Povo Mobile. A mensagem de Xanana Guzmão ao Primeiro-Ministro de Portugal foi entregue esta tarde a Cavaco Silva no decorrer de uma audiência que o Primeiro-Ministro concedeu à representante da Comissão para a Defesa dos Direitos do Povo de Timor. Luísa Teotónio Pereira, no final do encontro, afirmou que será constituída dentro de dias uma Comissão Nacional de Apoio aos Presos Políticos Timorenses. Bom, a pedido do Dr. José Ramos Horta, representante especial do Conselho Nacional da Resistência Mober, eu vi apenas entregar ao Sr. Primeiro-Ministro uma mensagem do comandante Xanana Guzmão, uma mensagem gravada numa cassete áudio, dirigida ao Sr. Primeiro-Ministro. Além da mensagem, fez também a entrega de uma carta. Era uma carta da mãe, fiz entrega de uma carta da mãe de um dos estudantes que está preso na Indonésia, pedindo que o governo faça todas as diligências necessárias para a libertação dos presos políticos indonésios. Tem notícias mais recentes sobre o que se está a passar em Dili? É muito difícil neste momento ter notícias de Dili. Penso que a comunicação social tem dado relevo à repressão que continua a haver, pessoas continuam a ser presas, interrogadas, os presos que não recebem visitas dos familiares e que estão ainda sob interrogatório e que inclusivamente são ameaçados de que se não cooperam com as autoridades nesses interrogatórios não têm direito a tratamento nem a alimentação. Português. Tamaharuka surat baru silir nunca responde batida mãe. Nunca tem batida. Opinião é dela to.
E depois consegue retantia ao CDPM, a me contacto ao CDPM conta buat barak, nebe sira Timor sira be haruka valio rat serviço né, problema dele. Também lembra 81, ele dia Vila Araújo ba presidente. Tamania marca queria Fretilin, dia uma glória marxismo leninismo mai. Mas depois de Rona Kata, nikar mag-osan, tama nikabeng ho português aí de lebe ia ite bolo quintal magnei de lá dentro, todos magnei de lá dentro, mas vinha, produz. Nem vai ser mais do ia Japão, ser todo de Japão, nem lori, tua tinto, se produz tinto, lori ba, russo ba ia solidariedade ia Japão de favorita e me faz ela ba para ajudar a mim tiba a minha delegação é balão ba Nova York balão ba Genebra balão ba Brasília neve japonesina nia ketua sida iku zona mate foi mate a tina tolu liba e tati me kare de tua botirida tinto rusi abilive loribane e de maka custa cari $20 e tati menos ne se halo promoção ne balão só $100 $150 só para ajudar. O sambatia, se halo reunião tu faz serviço para malu, se tu tem ba, orta mosen ba. Se agora, imi ba Nova York, imi ba, onde be, osan agora onde sabe tá, osan leia, bebe. Japonês sira fang onde tu be $5 ini hasai to $500 be chim barbar ne dia saída dia ne osan ne haunian tambah tua ne haunian ne americano rusi CDPM mai sira ne ba baku malu orta sai a mesa aquilo bom sira ne teve malu ne ba americano ne halo reunião ida hasai dia Abílio Hussein, Presidente da República, Presidente Fretilin, também lori marxismo mai, no fim sai te fala capitalista. A declaração dos primeiro-ministros Xanana Guzmão conava problema exterior ligado à questão financeira, né? Centro-Leste tenta ona hal investigação, ba documentário histórico sira. Lá consegue retan documento arquivo nian rumah conava bakumalu kahadamalu osannya, né? Mai behe ingkata loron rumah líder sira si frente externa bel hak tuirtan kona ba suncerne o lidersam fon sira bel entende dia ba processo histórico né. Husi investigação sira be makhatudmos depois acontece a massacre Santa Cruz Abílio Araújo li husi fundação Borsa da Costa nomos fundação Gulbenkian manda osan mai Timor 14.000 contos lá tem equivalência para dólar por volta de $100.000 maka haruka mai Timor hodi apoio ba vítima sira nebe iha massacre Santa Cruz-nya. Ao enviarem para Timor 14.400 contos ao cuidado do administrador apostólico Dom Ximenes Belo, as fundações Gulbenkian e Timorense estão a reconhecer o papel humanitário que a Igreja Católica desempenha em Timor, mas reforçam a necessidade de uma intervenção política mais eficaz. É necessário que se retomem as conversações entre a Indonésia e Portugal sob a mediação do secretário-geral das Nações Unidas e nós todos sabemos que uma solução justa e duradoura para a questão de Timor só será encontrada com a participação dos timorenses. Mas é importante que Portugal, na sua potência administrante, e a Indonésia, com o quarto ocupante, se sentem à mesa, porque como todos sabemos, desde outubro que não se encontram.
Aquilo que me parece importante é que Portugal defina uma política para Timor e que essa política para Timor seja uma política de tal calibre que ela seja efetivamente matéria de negociação possível com a Indonésia. O dinheiro que agora vai para Timor, para ajudar as famílias das vítimas do massacre de Dili, deverá lá chegar daqui a 2 semanas. Rui Sorenseluk harahicas para a declaração Dr. Abílio Araújo Unian e a celebração 50 anos de existência Fretilínea, antigo líder diplomata ne, Haktuir Ona e a tempo resistência nia, Liu e a frente externa, e a Abílio Araújo propõe a criar a empresa Fretilínea, onde halamos atividade de negócio, a pede apoio rásico do processo luta ne. Mas bem tempo na grupo Siracel que a África la aceita, excepto o Dr. Ramos Horta mac aceita. A maioria da delegação Fretilin e serviço exterior nian la aceita. Mas Abílio Araújo, a iniciativa criar rásico empresa privado, onde halamos atividade de negócio estrangeiro. Hau cara dentro, hau hakuru na fati, a memória, camarada sira. Maulea, sai, sera, amina tolo, sera tolo de hamoto ami, e pea la sira, atibia sira, na maroma que ela leal, sei, continua, for perdão, for bênção, basira, homos, bênção para todo, padre, bieloi, haroam para todo. How to tamo falei para ponto ida. E é tempo que cusionei tarona bota tudo. Campanha solo how, dentro Abílio de Hansane, Abílio de Hansane. How vai how la simo tava. How la corri hatung how ne level, how ne nível, bakrai, how mantém how ne posição. Mas bem é pontos balos how cara colher. Deve how aproveita, tu der liu date, live date. Kata kami sila rai liur né? A documentação será todo dia e também reconhece kata Catuas Ramos Horta nesse serviço macas e a frente internacional Tony Manan prêmio Nobel nesse serviço macas. Quando a barra de atividades é uma autotatene né para televisão Portugal né e taremos oi a atividades em Portugal para causa para luta e centro-leste da Lavara foi sair de lá mas bela colher quando vai ossa ao cara de Catar e ali primeira vez a China ao cimo $150 mil transfere lança o Beijing para Maputo. Ossa né, ao calcimo da lei dele, $5 mil, o cheque, nara traveler cheque, Thomas Cook, tempo de barra, e está lá o traveler cheque, né, e estava fatida, e está assim na lei, né, e está fora, e está fotiosa, né, da lei, nunca mais. E o tempo de barra, está lá barra, e tem dificuldades. Lembra how defende o tempo de bar, a cara cria e a fartelin setor econômico. E te cria e tem companhia. Fartelin e a raça que tem companhia. A tubele halo osan, acumula osan, a tubele halo atividades. Mas bem, halo, mas bem se selo boicota. E neve companhia ser halo, se ela boicota estamos a Portugal, o CPLP, o Luco Palopes e as relações comerciais barak. E em Moçambique, e em bela sócia de Portugal, tua, bela sócia, haha, bela sócia bota todo, e me distribui, falei em Moçambique, cria na companhia, onde estamos bem atividade. OLP, PLO, Palestina, seria banco, seria real estate, desde o Luqueras. E hauremos assim, e tem que halar uns assim, e lá tem tempo né, o não é secreto lá. Mas boa ser bem halo halo, ser lá bom, nem ir apoio, nem ir lá halo que tem 14 horas, nem aquele mais apoia totalmente. Ao se é de carta aquele mais apoia perspectiva, né, a doutora Guilhermina, a cara desenvolve empresas Fretilínea, vai ver a África, ser lá fora. Nemak,
aqui me lá apoia, então eu halo companhia né, halo no business, halo para Japão, halo para Fatina, e a Cabo Verde, eu ia um colega ser uma escola e a universidade, se era só a tua, se eu fan tua, e começa a fila ali, mano, é nossa. Mais tarde, quando a União Soviética fila, eu conheço o presidente Shevardnadze, nem o ministro do negócio estrangeiro da União Soviética, eu haruka mensagem da Bania, nem convida que eles ao bar levar, se aquela só estamos em Portugal, eu haruka container, eu só fotos em Vietnã, Bafá e a Geórgia, a Bulgária, a Soromalo, o ministro da União Soviética, se é tempo de Bané, depois da União Soviética, se aquela só podia ser de fleet, ser de marinha, submarinos, barcos, se aquela haruka basucata roto. Então, eu estava meio claro, halo facilitator, mana imana. Depois tarde, não essa fartelina, não fartelina, não há bom serviço, não é. Não acho que lá, não acontece. Colhia quando vai né, ao cara dela. Comitê 28 de novembro, tem mana lola e né. Mana tete, em Portugal, halo serviço barak, halo atividade de bato Holanda, halo disco, halo publicidade, disco serve outro, macalo, rádio América, RTTL, Magdere, Calan Loro. Tu lei direitos de autor, me magdivia simo, ossa, tamba, nem disco nem, macalo. Você é outro, tabu sobre a vacina, ao carente, quando dá a vara colhia dentro, a Bíblia, documentos irmãos de Timor e Subaroto, tem bolsa, tem. Lá ia, boa tida que, pelo contrário, fotografia se ao Simos Dom Martinho Lopes, né? Primeira vez, ao Rassi, uma edita, ao livro ida, e a capa tá o comandante Xanana Guzmão, Turamoto, com o coronel Puruato, de ao Macalo e o Ossan, que é o tal Rassi, e a Portugal. Ne primeiro. E da falei, quando Simo captura documentos barak, ao Foba Limso e Leão, o Carmel Burgiardo, Matibia, Sira defende a organização Tapolo, Sira Rassi, Simo documentos ser outro, Sira halo livro ida que internacionalmente publica halo publicidade boa para ter na luta. Nara, the war against East Timor, guerra contra Timor. A colônia copia da Bafoba, ministro Paulo Jorge e Angola, de cara de livro nem de filho para camarada Araújo, livro de rede a tudo que imina luta nem lá sei lá. Então, para a editora Inglaterra publica livro da quando vai nem, que se refere do imina luta. A fotografia serve livro de fotografia e a capo, não chegar no coronel Puruanto e a lá e também combatente sira, fosse frente armada, pela primeira vez é Maharé e tem a resistência organizada. Isso é Mahalo, né? E a Duni Rei Liu tempo no bar, quando praticamente está lá na botida, apresenta queixa ida para o Tribunal Permanente dos Povos. Entretanto, a Fretilin, nos seus esforços de recolha de apoio, consegue fazer reunir em Lisboa o ex-Tribunal Russell, o ex-Tribunal dos Povos. Dos apoios mais importantes da Fretilin, contam-se a 6 colónias portuguesas. Bem, como os senhores devem ter ouvido na nossa intervenção aqui durante a sessão do Tribunal, nós dissemos claramente quem é o responsável pela situação que se vive neste momento em Timor-Leste. Nós dissemos que Portugal deve assumir as suas responsabilidades históricas e políticas. Cabo Verde entende que compete à comunidade internacional, sobretudo através das suas instâncias mais importantes, talvez a mais importante, a Organização das Nações Unidas, enveredar medidas válidas ou tomar medidas válidas em conjunto com Portugal e o único representante legítimo do povo de Malber, que é Fretilin, medidas essas que necessariamente irão proporcionar ao povo timorense a possibilidade de exercer
de pleno a sua soberania. Pois o reconhecimento, por exemplo, da Fretilin por Portugal daria à Fretilin uma nova força, um revigoramento e faria com que a Fretilin tivesse audiência em outros territórios e inclusive talvez fosse reconhecida por outros governos. Também o Tribunal dos Povos não viraria as costas à Fretilin, condenando a Indonésia. O governo da Indonésia tornou-se culpado de um crime contra a paz internacional, segundo a qualificação dada à guerra de agressão pelas resoluções 3.314 e 2.625 da Assembleia Geral, dando lugar tal agressão à responsabilidade internacional. Horácio Magacina e juiz Cira Barro de Portugal, há o julgamento e Cira condena, e Padre Francisco Leoneto, que foi todo Timor em Portugal, e a raça sai e julgamento, né? E documento, né? Nações Unidas adopta nessa documento de trabalho. E tal, a aula com mais sura fala essa né? A autoridade que compara de buat né a Mihalo e Liu catuas Ramos Horta Halo compara ao Cercelo né? Maria Alcatiri resultado e calai aí a torre toma ele hototo e o halo bototo e o fundador e dali que você começa a colher você né. E a situação atual, mas ikus né, dada atenção ao público, né, a torre que estão fundadores, Liu Cira nebe hanesan fundador ba ICDT, no fundador ba Fretilin. Declaração primeiro-ministro nia ku alia na fating consistência a declaração Cira nebe hanesan uluk deklaratian katak Abilio Araújo honinia colega Cira estudante Cira ne maklori ideologia marxista mai Timor. Honune atau tudo det kata primeiro-ministro hanesan comandante em chefe na fating reconhece kata estudante Cira no Abilio Araújo Rasik hanesan sobrevivente husi grupo estudante Cira maka muda ICDT ba iha Fretilin hodi lori ideologia marxista ne tau ba iha Fretilin. Mas que Dr. Abilio Araújo Rasik mos esclarece dal bara kona mai benet testemunho husi líder histórico Cirnia, historiador Cira mas bel haten atau coloca a questão fundador Cira. Ho posição Dr. Abilio Araújo Nudara presidente da República né ho declaração primeiro-ministro nian Centro-Leste hakar atau confirma mos ba ia livro Cira nune mai hal investigação iha sala leitura sanana Guzmão sanana reading room hodi hatan livros rua ne la os halo publicidade ba livro mas be me haraya kata que livro nebe escritor Husi Mombo Sanana Rasik iha primeira conferência nian livro primeira conferência no livro historiar a história nebe Centro-Leste hanesan eman nebe gosta halo investigação história haraya kata que livro nemos testemunho Husi comandante em chefe Sanana Guzmão na fatin hakere que livro né hatudu kata Abilio Araújo maka muda ICDT ba iha Fretilin honu né itahare fali ba iha declaração primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão iha cerimônia atribuição certificado ba jornalista Cirne temimos problema Cira iha exterior hatudu kata questão financeira maka líder Cira iha problema hodi frente interna iha ilaramos hasai tia posição Dr. Abilio Araújo dar presidente Fretilin no presidente da República. Honu né Centro-Leste halibur mos dados husi arquivo RTP-nya hatudu kata ihaduni problemas iha 93 maka Dr. Abilio Araújo mos lá contam posição no dar chefe delegação tamba Cira nia companheiro nebe hala mos luta iha frente externa nia maka convoca hodi hasai posição Dr. Abilio Araújo no dar chefe delegação mas que declaração Maria Alcatiri é tempo na ba acusa que das Abilio Araújo desobediência no dehan traidor ba Sanana Guzmão.
Era o número 1 da Fretilin fora do território timorense. Redigiu o programa político do partido ainda antes da ocupação indonésia. 19 anos de militância e de resistência ao lado de outros companheiros de luta, precisamente os que agora o afastam da direção do partido. Falam em indisciplina, acusam-no de desobediência, denunciam falta de solidariedade. Não queria chegar a este ponto que ele seja um traidor, como alguns pretendem dizer. Não é isto, mas as organizações existem, a Fretilin existe para funcionar como organização e não podemos permitir que sistematicamente alguém no seio da Fretilin atue fora da organização. Mais grave ainda quando ele é chefe desta mesma delegação externa da Fretilin. Um afastamento que não surpreende. Nos últimos tempos, Abílio Araújo tem feito declarações polémicas. Ainda na última entrevista que deu enquanto líder da Fretilin no exterior, declarava esgotada a resistência militar timorense. Duvidava da liderança de Cory Santana e reafirmava necessária uma reconciliação com a Indonésia. Uma proposta que foi a gota de água para quem já não gostara da atitude de Araújo a quando da rendição de Xanana Gusmão. Como todos ainda se lembram, no período em que Xanana Gusmão mais precisava de compreensão, de apoio de todos nós, Abílio Araújo foi o primeiro, como eu diria, a tentar matar politicamente Xanana Gusmão, acusando-o de traidor. A história veio demonstrar precisamente o contrário. Xanana Gusmão tinha a sua própria estratégia. E por tudo isto, o Conselho Central da Fretilin decidiu, a partir de hoje, Abílio Araújo está suspenso das suas funções à frente da delegação exterior do partido. Ao mesmo tempo, deixa de ser o representante da Fretilin em Portugal. Se vai ou não continuar no partido, a última palavra cabe aos dirigentes da clandestinidade em Timor. Lá, onde, alheio a todas as intrigas partidárias, há um povo que continua a lutar pela autodeterminação. Mas bem, investigação de dados no Centro-Leste Halibur, when a capturação comandante-em-chefe Xanana Gusmão, Abílio Araújo, maka halo reação macas de alerta para o mundo internacional, não é bela liberta Xanana Gusmão, no Sira é prisioneiro político Sira. Para a resistência timorense, dissiparam-se todas as dúvidas, houve desleixo e por uma vez a guerrilha esqueceu-se de tomar cuidado. Xanana Gusmão foi denunciado, foi traído por alguns elementos infiltrados na rede clandestina em Timor-Leste. Foi capturado ontem de manhã na residência da minha mãe. E com Xanana terão sido presas mais 11 pessoas, 7 familiares de Abílio Araújo, irmãos e sobrinhos, e 4 seguranças pessoais de Xanana Gusmão. A única pessoa que a Indonésia deixou em liberdade foi a mãe de Abílio Araújo, de 78 anos. Esta fotografia foi tirada à frente da casa dela, onde Xanana foi preso durante a madrugada de ontem e agora transferido para Jacarta, onde estará a ser torturado. Fazer a lavagem cerebral, proceder a maus tratos, a torturas de toda a ordem, físicas e psicológicas, práticas para nós já conhecidas. Aqui no meio de nós... Paulino Coelho foi companheiro de guerrilha de Xanana. Capturado pelos indonésios, foi torturado. Fala em choques elétricos e lavagens ao cérebro. Chegou a servir de cobaia para os indonésios experimentarem medicamentos. Sofreu interrogatórios em parte incerta. Esteve completamente isolado do mundo. Do lado da Indonésia, tudo negado. Xanana não está a ser torturado porque não há necessidade. Simplesmente uma pura mentira, porque como em Portugal, assim também em Timor, todos conhecem bem o Xanana, não é? E sabemos também aquilo que eu tenho feito até agora, portanto não vale a pena, quer dizer, ir à tortura para arrancar verdades que nós também, em princípio, de uma maneira geral, nós já sabemos. A resistência admite que a prisão de Xanana foi um golpe duro, mas garantem que a moral continua alta e à prisão do líder vão responder com um grupo mais unido. Passo a assumir a liderança da Fretilin no exterior, com todas as suas consequências, e reafirmar que a Fretilin manter-se-á fiel à luta que iniciou desde a primeira hora pela autodeterminação e independência. Não é essa a convicção dos indonésios. Para eles, a prisão de Xanana é o fim da resistência em Timor. Eu acho que vai ser muito difícil, né? Porque os timorenses estão a abrir cada vez mais os olhos, né? E como sabe, quer dizer,
é uma minoria, não é? É uma minoria que dá o seu apoio, não é? A eles, portanto, eu acho que com a captura de Xanana, eles certamente que chegam à conclusão de que aquela maioria, não é? Não está com eles e, portanto, cedo ou tarde, não é? Ou eles se rendem, não é? Pacificamente, ou vão ser também capturados. A resistência garante que não, que sabem até os nomes de quem denunciou Xanana e que vão dar conta do assunto. Por enquanto insistem e fazem um apelo à Cruz Vermelha, à Amnistia Internacional, à ONU, ao governo português, à CEE e ao Papa, que parem a tortura e que deixem Xanana ir às negociações em dezembro. A Indonésia já não pode dizer que não sabe onde é que ele está, para o convidar a estar presente. Abílio Araújo foi na casa dos seus pais que Xanana Gusmão foi preso. Era para ali que ele ia sempre? Que ia para Dili? Algumas vezes. Às vezes que ia Dili, ia para esta casa. Aliás, queria dizer que é a casa dos meus pais, em Aileu, que os indonésios destruíram no início da invasão, com uma plantação. Esta casa foi reconstruída já em Dili, pouco tempo após a rendição da minha família. Foi praticamente, foi começada há 3 anos e estava em fase de acabamento. Portanto, alguém soube que era para ali que Xanana Gusmão ia? Quem terá denunciado? Sim. Quem traiu quem? Houve traição. Houve traição e os timorenses, os nacionalistas, vão averiguar, e porque o nosso povo sofre imenso com isto. Traição do próprio povo timorense? De elementos que não souberam assumir-se como filhos de Timor. Sabe mais alguma coisa concretamente? Nós já referenciamos as pessoas e nós continuamos a lutar pela libertação. Eu vejo que está muito magoado. Muito. É verdade que foram timorenses que foram prender Xanana Gusmão? Sim, isto já não me espanta, porque nesta luta o invasor procurou também aliciar elementos da população timorense nativa. Aliás, em todos os processos de ocupação, vejamos os próprios nazis na Europa, utilizaram sempre pessoas e personalidades dos países ocupados. Os indonésios também não escaparam a esta regra. E em Timor há colaboracionistas, de facto. Mas há também gente que, embora colabore, trabalhe com as autoridades indonésias, colaboram ativamente na resistência. Aliás, é o caso do meu cunhado, o polícia, casado com a minha irmã, que foi viver com a minha mãe nesta casa, que era uma destacada pessoa e que foi denunciado naturalmente. E por tudo isso aconteceu a prisão e a captura de Xanana Gusmão. Bom, e com Xanana Gusmão toda a sua família foi presa? Foi, mas nós vamos continuar a lutar. Tem conhecimento de onde é que está a sua família? São 7 elementos. São. Ontem disseram-me que a minha mãe tinha sido poupada. A minha mãe de 78 anos. O meu pai foi morto pelos indonésios. Nós tivemos conhecimento, através de um TEDx, chegado mesmo há minutos, de que a sua mãe está presa. Pois, à tarde telefonaram-me a dizer isso e fiquei também muito chocado. Quando é que pensa que terá notícias deles? Eu amanhã vou ser recebido pelo Sr. Ministro Durão Barroso às 6 horas da tarde e irei pôr a questão. Mas eu queria, de facto, neste momento, lançar uma grande campanha e um grande apelo pela libertação de Xanana Gusmão. Muito obrigado por ter estado neste telejornal. Além da capturação de Xanana Gusmão, nebe-se documento histórico cheira a tudo. Abílio Araújo haloração macas, onde exige para o mundo internacional a liberta comandante em chefe, Sorin Selukmos, e o processo de julgamento da comandante em chefe Valentilnia. Abílio Araújo Ramos Hortamos, na fatinha da campanha BOD, onde o seu apoio internacional para a libertação de Xanana Gusmão nian. Mas que antes ne Abílio Araújo Rassi que atang ona demissão para cargo presidente Fretilin no presidente RTL nebe convoca Rússia comanda luta e a frente interna nian. Mak demiti mai be. Husi documento histórico sira haturu demissão ne la sai sidik ba Abílio Araújo aturai odi ka vingança nia. Odi na fati defende Xanana Gusmão e a arena política internacional ba diplomacia nian. Lisboa e Dili e Timor, manhã de julgamento para Xanana Gusmão, a defesa começou a contestar a acusação, fora de tempo, os adiamentos rocambolescos sucedem-se. A más horas, os diplomatas esperados chegaram, mas um pouco tarde. Dili
e Lisboa. Momentos de denúncia, espaço, Timor. José Ramos Horta, representante especial do Conselho Nacional da Resistência Malber, avisa: o advogado é um charlatão. O réu nunca confessou ser indonésio. O julgamento é uma farsa e Timor é um inferno, onde ainda há muita gente a resistir. A resistência deixou de ser uma resistência eminentemente militar, armada, para ser uma resistência global, política, cultural e mesmo religiosa, e alastrou-se a todas as camadas sociais e etárias em Timor-Leste. Timor-Leste. A conferência de imprensa de José Ramos Horta serviu também para evocar a resistência após a captura de Xanana Gusmão e de Maúno, as perspectivas diplomáticas e os dramas do presente. Sabemos das dezenas e dezenas de prisões em Dili e no interior, nessas últimas horas, nesses últimos dias, em relação à fase final do julgamento de Xanana Gusmão. Um julgamento que continua amanhã. Julgamento de Xanana, 15ª sessão. O tribunal, juízes, procurador da República e advogados escutaram esta manhã o ex-líder da resistência armada timorense durante 80 longos minutos. Xanana evocou o movimento independentista e a sua história de guerrilheiro. Assumiu a liderança do Comitê da Resistência Nacional Malber, organização que reagrupa ainda a Fretilin, a UDT e a Sfalintil, a guerrilha de Timor, e confessou ser o principal instigador da manifestação de 12 de novembro. O massacre indonésio não foi abordado, não foi. E as palavras de Xanana foram censuradas. Curioso corte de som e imagem. Mais novidades? A bandeira da Fretilin e a arma automática apreendidas a Xanana Gusmão na madrugada de 20 de novembro acabaram por ser hoje apresentadas em tribunal. E mais não aconteceu. Também é verdade que a audiência apenas durou 2 horas. A farsa continua dia 25 de abril. Dili. É feriado, é dia do Senhor, é ainda véspera do julgamento de Xanana Gusmão. Momentos importantes para esta gente. No Tribunal Indonésio da Jalan, Rua Abílio Monteiro, pouco trânsito, muito pouco trânsito. A meia dúzia de quarteirões, o rebuliço habitual, ou quase, dos últimos anos de ocupação e, sobretudo, muitos javaneses. A grande maioria são militares e polícias à paisana e respectivos familiares. São eles que invadem e ocupam sempre a sala do tribunal, cujos muros estão vedados aos timorenses, talvez por estes não acreditarem na justiça importada Manu Militari de Jakarta. According to the prosecutor proposal to the judges, that they want life imprisonment to Xanana, and in my opinion, the verdict of the judges will be reduced from this. How many years do you think? I can say exactly, but more and less between 15 to 20. 15 ou mesmo 20 anos de cadeia para 16 anos de luta pela liberdade. Largo de Lecider, é a mesma cena de sempre. Estas mulheres e estas crianças, mais a freira, vêm aqui rezar todos os dias, à mesma hora. Cantar a Nossa Senhora a esperança nos amanhãs da liberdade. Estas timorenses têm os maridos presos, alguns há uma eternidade, outros sem julgamento. Timor decididamente não muda, nem os indonésios, que fizeram desta parte da ilha um drama. A beleza da paisagem é outra história. Timor-Leste é um lugar paradisíaco, mas Rui Araújo, RTP, Timor-Leste. Abílio Araújo estava à espera desta sentença? Com alguma surpresa recebi esta notícia, porque vem num momento em que há um diálogo entre Portugal e Indonésia sobre os auspícios das Nações Unidas e em que se falava tanto, principalmente o próprio secretário-geral das Nações Unidas falava num mecanismo de criação de um clima de confiança. Portanto, isto surpreende, por um lado. Mas, por outro lado, o julgamento político de uma luta de um povo pela autodeterminação e independência. E como Mas tal... não acha que também foi uma atitude pouco inteligente por parte da Indonésia?
esta sentença arrogante de prisão perpétua? Eu penso que são as contradições de um regime ditatorial, como é a do regime de Suharto. É o que dá um pouco a ideia, e desculpa o termo, de se estarem nas tintas para a comunidade internacional e por todas as críticas que têm sido feitas à Indonésia a propósito da violação dos direitos humanos e inclusivamente a prisão de Xanana Gusmão. Eu penso que esta atitude das autoridades indonésias, judiciais, também é uma resposta ao crescendo que se está a notar a nível internacional de preocupação em relação à situação do povo Timor. Eu penso que eles reagem multiplicando as suas ações repressivas, que este caso é um caso paradigmático. Notou-se uma mudança de atitude por parte de Xanana Gusmão ao longo destes últimos tempos. A que é que isso se deveu, sabe? Eu acredito que nos últimos tempos e do tempo em que Xanana tem estado na prisão, avaliou a situação e utilizou esta reta final para gritar ao mundo o direito do povo de Timor à independência. Eu penso que este é um corolário feliz, embora nos entristece, porque por isso mesmo Xanana recebe esta pena de prisão perpétua, e eu quero aproveitar a oportunidade para demonstrar a indignação. Isso só pode ser dito assim. Há uma forte indignação dos timorenses, a minha também, porque a farsa que a Indonésia montou em Timor deve ser denunciada, e desde já nós vamos lançar uma campanha no sentido de Xanana Gusmão ser libertado incondicionalmente. Só muito rapidamente, esta sentença e este drama todo que está a viver Xanana Gusmão, e depois de se conhecer a barbaridade desta sentença, acha que isto de alguma forma pode fortalecer o movimento? Eu penso que Portugal, como advogado natural da causa timorense, tem mais argumentos para continuar a defender a causa de Timor na arena internacional e principalmente nesse diálogo com a Indonésia sob a supervisão do Secretário-Geral das Nações Unidas. Assim esperamos. Abílio Araújo, muito obrigado por ter estado aqui em direto no Telejornal. Ho dadu sirne hotu hanesan geração fo hanesan historiadores bo público mos bel hatene atu insa divergência líder sirnian e ha tempo passado la bele sem na fatin continua fali iha era agora odi foi impede ba iha relações sirnian dados históricos sirne makatudu depois de líder sira frente externa Hahu Maria Alcatiri Ramos Horta José Luís Guterres, Roque Rodrigues, Sira convoca a reunião ida, onde Hassai Abílio Araújo. Afastado, mas não convencido, Abílio Araújo não acata a decisão anunciada pelos seus pares da Fretilin, porque foi tomada a revelia dos estatutos do partido, porque não aceita uma ditadura da maioria. Está visto que o Conselho Central não tem competência para afastar, suspender, demitir ou expulsar o chefe da DEF. Além de que este cargo é, nas condições atuais, por mim exercido por inerência de funções de presidente da Fretilin. O braço de ferro está assim instalado. Esta tarde foram muitos os que quiseram demonstrar solidariedade para com o dirigente timorense. De consciência tranquila, Abílio Araújo não desarma e, quanto a Xanana Gusmão, continua a não acreditar que a sua rendição tenha sido uma estratégia. É uma tese que não colhe a minha adesão. Continua a não acreditar na rendição do Xanana? Eu acredito que Xanana Gusmão foi traído. Como é que se sente em relação à atitude dos seus companheiros ou ex-companheiros? Isto são acidentes de percurso. Sente-se traído? Eu prefiro não dizer isso. Eu penso que nós todos, desiludido, e penso que nós todos somos vítimas da diáspora. Nós todos somos vítimas da ocupação da nossa terra. E como a desilusão não paga dívidas, Abílio Araújo persiste na sua missão. Vai convocar um congresso extraordinário da Fretilin e está já a preparar o encontro de reconciliação nacional. Um fim-capé que promete mais controvérsia no seio da resistência timorense. O conflito interesse é direção luta frente externa nian nebe resulta Conselho Central demite posição chefe de delegação Fretilin Abílio Araújo e atinan reunidade sia novo recintolo ne la takadalan ba política reconciliação entre Timor-Leste nebe prova independência no prova integração. O de Abílio Araújo Rassi haruka carta ba presidente da República Mário Soares
o documento histórico nebe Centro-Leste acesso, a proposta busca solução nian hanesan tuirmainé. Sua Excelência, Senhor Presidente da República Portuguesa, Dr. Mário Soares. Tenho a subida honra de apresentar a Vossa Excelência o documento Timor-Leste, proposta de solução. Na véspera da realização da visita dos ilustres deputados portugueses a Timor-Leste, creio convictamente que o apoio da Vossa Excelência às ideias força contidas neste documento reforçará o combate do povo timorense pela sua autodeterminação e contribuirá também para um novo clima de harmonia e reconciliação entre os timorenses, tão necessário para ultrapassar as consequências do drama e tragédia de que os timorenses são também, em parte, responsáveis. Dentro deste espírito, este documento é possível não se afastando, porém, das posições já assumidas pela Convergência Nacionalista Timorense, pela Igreja de Timor e pelo Comando da Resistência Armada Timorense. Alta consideração, Abílio Araújo. E a Sorense Lucmos, o documento histórico nebe Centro-Leste acesso, Abílio Araújo mostra o encontro o primeiro-ministro Portugal Cavaco Silva, onde foi conhecimento com a encontro reconciliação entre Timor e Ansira. Timorense Abílio Araújo encontrou-se hoje com Cavaco Silva, a quem mencionou a possibilidade de se convidar já para setembro nomes como Lopes da Cruz, Mário Carrascalão, Abílio Osório e Ximenes Belo. O Primeiro-Ministro terá manifestado algumas reticências, tendo somente falado em simpatia para com essa reunião em Lisboa. Mas berro Abílio Araújo a proposta para a reconciliação, né? É a reação crítica do líder Celo que a frente externa, né? Hanesan Ramos Horta, João Carrascalão, no Mariel Catiri, na berra conferência imprensa conjunta, onde ataca que da Abílio Araújo a proposta de reconciliação, né? Lopes da Cruz está de malas aviadas para um encontro que vai juntar as duas fações timorenses. Exilados e timorenses pró-indonésios vão estar lado a lado, ainda antes do fim do ano, na Europa. Tudo deve ficar no segredo dos deuses, longe da comunicação social. Timor, outra vez, a dar que falar. Hoje em Lisboa sentaram-se à mesma mesa os dirigentes das principais formações políticas timorenses, os que lideram a luta de Timor-Leste fora do território. Todos rejeitam um encontro de reconciliação entre timorenses pró e contra a Indonésia. Esta dita conferência de reconciliação pretende esvaziar o conteúdo verdadeiro do problema Timor. O problema Timor é a ocupação da Indonésia do nosso território, é a violação dos direitos humanos. É uma tentativa da Indonésia de chamar a atenção para questões que não existem, para tentar levar a questão de Timor a ser considerada como uma questão entre timorenses, quando na realidade a questão de Timor é uma questão entre a Indonésia e a comunidade internacional. A libertação do Xanana significa a participação do Xanana em todo o processo em busca de uma solução. Só nessas condições é que é possível realmente encontrar uma reconciliação que vise a solução global da questão, não uma reconciliação que desemboque forçosamente no reconhecimento da integração da Timor-Leste na Indonésia. Ramos Horta, Alcatiri e Carrascalão responderam a perguntas de 3 jornalistas convidados para o debate. Um teste ao grau de confiança e à unidade dos vários movimentos. 18 anos passados da invasão de Timor-Leste pelo regime de Jacarta, os líderes no exterior não querem que Timor saia da agenda das Nações Unidas. Mas que a declaração Sirne, Liu Mariel Catirinha declara que a reconciliação nebe Abílio Araújo Halone a reconhece a integração Timor para a Indonésia, mas bem, a realidade do documento histórica enquanto reconciliação nian a tudo que ataca Abílio Araújo a delegação Sira e a posição pró-independência nian. No Chico Lopes, a delegação Sira e a pró-integração nian, mas caso mal, o primeiro momento para encontro reconciliação né, lá da toca assunto para o Estatuto Timor nian. Mas bem, o Sine, mas lo que dalam para ONU, o seu observador para encontro reconciliação da Ruaknya, o Kusumai, Moço encontro reconciliação a ETD nebe acontece e a Áustria sobre auspícios Nações Unidas nian. Ele é o indonésio da carrinha que tenta escapar e acabará por escapar perseguições de táxi. É difícil. Atribulado este primeiro encontro secreto de reconciliação entre alguns timorenses. A Indonésia optou por esta mansão numa terriola a uns 50 km de Londres para os 2 dias de conversações entre 22 timorenses, irmãos desavindos de outros tempos. Uns renderam-se há muito à Indonésia, os outros, aparentemente, deixaram de lutar. Primeira delegação a chegar,
a da Indonésia. Francisco Lopes da Cruz, timorense, embaixador de Jacarta, sorridente e entende à frente do grupo. A comitiva, Dona Sebastiana, a mulher, Xavier do Amaral, primeiro presidente da Fretilin, seguem atrás com os outros. Siga essa carrinha. Eles estão na carrinha. Diplomatas e agentes da secreta acompanham os timorenses, estes e os outros. Uma carrinha indonésia escapa-se com sinal vermelho, a outra anda às voltas durante 2 longas horas e foge. Acabamos por os descobrir. Tanto a Igreja como a resistência timorense estão conosco. A reconciliação é um imperativo. A reconciliação é uma necessidade e quem é contra a reconciliação auto-exclui-se da grande família timorense. Se este encontro é importante para alguns timorenses, ainda é mais para os indonésios. Esta manhã, quais foram os principais temas debatidos aqui neste encontro? Até aqui estamos simplesmente a trocar impressões, né? A dar mais ou menos informações sobre a situação em Timor e, é claro, esperemos que também depois vai haver a reação da parte deles. O Estatuto de Timor já foi abordado? Não foi abordado. Ok, chega? Já mais de 20 segundos, é? Vai ser um contributo. Este encontro de reconciliação dos timorenses poderá representar para a Indonésia uma forma de diminuir a pressão internacional. Tanto mais que estamos a escassos 2 meses da reunião da Comissão dos Direitos do Homem de Geneve e os 4 relatores das Nações Unidas ainda não receberam autorização para entrar em Timor. Mas poderá também introduzir novos dados nas futuras conversações entre Portugal e a Indonésia. Rui Araújo, RTP, arredores de Londres. Um local paradisíaco, um hotel de luxo, toda a assistência, desde o transporte ao alojamento e alimentação. A Indonésia tudo preparou e pagou. Os funcionários indonésios omnipresentes trataram da organização, controlaram tudo e nada foi feito ao acaso. O embaixador, Yunus Habib, veio hoje ao encontro de encerramento constatar que tudo correra como a Indonésia pretendia. Controlados, sistematicamente vigiados pela segurança indonésia, os 13 timorenses da diáspora iniciaram o diálogo que hoje terminou. Os pró-indonésios queriam apenas falar do desenvolvimento do território que eles veem já como parte integrante da Indonésia. Eu sou Indonésia. Não posso dizer que não. Eu sou Indonésia. Perante estas divergências evidentes, o comunicado final é o compromisso possível entre duas partes que se opõem em relação ao essencial. É a forma como tratamos a questão da presença indonésia, porque nós falamos em intervenção militar indonésia e eles pretendem que se faça uma referência mais moderada, mais amena e nós, como sabe, sendo um documento conjunto, tem que ser um documento que corresponda à situação das duas partes. Estamos ainda nesta fase. A imagem que sai deste encontro é da amabilidade, da gentileza e da eficácia dos representantes indonésios. Do primeiro ao último momento, sempre com um sorriso nos lábios, eles souberam tornar agradável a presença aqui dos 13 timorenses representantes da diáspora. Tudo foi perfeito. Só que não é assim que habitualmente os indonésios costumam tratar os timorenses, especialmente quando eles estão em Timor-Leste e se recusam a obedecer à lei imposta por Jacarta. António Esteves Martins, com Miguel Marcelino Marques, RTP, em Chepstow. Hanbury Manor, Tunbridge, é um hotel de luxo, é ainda o lugar do primeiro encontro de reconciliação dos timorenses. A mansão tem jardim secreto, mas a diplomacia de Jacarta optou por uma banal sala de conferências e agentes da secreta. A Indonésia não poupou esforços, dinheiro e segurança para transformar esta controversa reunião num sucesso e entende. 2 da tarde, hora da troca de presentes e do fim do encontro. Eu espero que todos os meus irmãos em diáspora, lembrando-se que eles são filhos de Timor, portanto, Timor em qualquer... E são filhos da Indonésia também? Somos cidadãos da Indonésia, não deixamos de ser filhos de Timor, mas somos cidadãos da Indonésia. Você optou pela Indonésia? Optei pela Indonésia, desde que o Timor optou pela Indonésia. A vida que tem hoje agrada-lhe depender de um general indonésio, receber um ordenado miserável em Jacarta? É isso? É isso o destino do primeiro presidente da Fretilin? Todo homem é o idealista, tem as suas ideias, mas as ideias descem ao pragmatismo. E no pragmatismo medem-se os obstáculos. Isso não é triste? Não é o fracasso da vida de um homem? Não é, não. Pelo contrário, o verdadeiro homem vê a realidade onde ele existe. Não é, para mim, não é
não tem valor. O homem, um herói morto. Mas tem mais valor o escravo que vê que aquilo que não é possível, vê essa realidade e daquilo faz o esforço para ser melhor, para ser um homem, para se tornar um homem. Eu estou convicto que acabamos de inaugurar uma nova etapa e penso que o que nós registramos aqui nesses dias, as mensagens que nós vamos levar para Portugal, para o governo português, para os outros timorenses e as mensagens que eles vão levar para a Indonésia, para Timor, para o presidente Suharto, que eu quero felicitar e saudar por ter organizado esta reunião. Nós já nos encontramos, nós já falamos e no ambiente de mútua confiança. Isto não será, afinal, uma farsa, mais uma manobra de manipulação da Indonésia? Como acabei de dizer, foi a iniciativa partiu do Sr. Dr. Abílio Araújo e nós aceitamos este convite para estarmos presentes nessa reunião. Portanto, se foi uma farsa, certamente, que da parte do Sr. Dr. Abílio Araújo, mas... Houve de tudo. Discursos poéticos e políticos e dúbios e até mesmo religiosos. Francisco Lopes da Cruz, embaixador da Indonésia, optou por evocar Deus e Camões, Garrett e Timor, obviamente. O primeiro encontro terminou. Terá sido um sucesso? Que sucesso é outra história. Só resta agora saber até que ponto este encontro de reconciliação de timorenses não substitui, complementa ou anula as atuais negociações entre Portugal e a Indonésia. Rui Araújo, RTP, Ware. Depois, em 94, maka iha Congresso parece extraordinária, onde delegação Fretilin e a frente externa nia, ele fala José Luís Guterres, mas sai no dar chefe de delegação, parece Maria Alcatiri no dar vice-chefe de delegação ninian. Posição Dr. Ramos Horta, tempo na vamos, sai no dar a representante especial, Husi comandante em chefe Xanana Guzmão nian iha diaspora. Hino da Fretilin a dar por inaugurada a reunião da ala externa de um partido que se prepara para discutir conceitos, alterar estatutos e pedir mais apoio. Portugal tem condições para potenciar mais a resistência no seu setor. Não estou aqui a querer pedir a Portugal que dê dinheiro ao Fretilin. Eu acho que não deveria ser esta a via. Deve-se encontrar meios, instrumentos, mecanismos para potenciar mais a resistência, particularmente a resistência no plano interno. Que meios é que sugere? Os meios possíveis, financeiros, fundamentalmente, porque com meios financeiros no interior se poderá fazer tudo. Adriano Moreira, presidente da Comissão Parlamentar para os Assuntos de Timor, reconhece que não é fácil alterar a situação atual. E há interesses de grandes potências que implicam que tenham a atitude mais favorável para a Indonésia do que para o povo de Timor. Muito concretamente é o caso da Austrália, neste momento, e também é o caso dos próprios Estados Unidos. 30 delegados têm uma semana para escolherem o novo caminho da Fretilin. A substituição do representante da Fretilin no exterior foi decidida hoje durante uma reunião extraordinária do movimento em Lisboa. Nessa reunião, os timorenses apelaram a uma intervenção mais intensa da diplomacia portuguesa na questão de Timor-Leste e, nesse sentido, vão solicitar uma audiência ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Outra decisão tomada na reunião foi a realização de um grande encontro de timorenses no exterior, denominado Convenção de Patriotas da Diáspora. Ligado à questão Cernehoto, e dados nebe Centro-Leste temos acesso, e em 94 né, Abílio Araújo, o Comitê Fretilin e Lisboa, mos, halo reunião timorense, onde diakleu tem que halo diálogo atubele solução ao conflito Timor-Leste ho indonesianian. O hino da Fretilin por Timor-Leste livre e independente, cantado em Lisboa no dia dos 20 anos da Fretilin, uma das fações que junta irmãos timorenses. Hoje seriam perto de 50, entre eles Abílio Araújo, o líder histórico, acusado por muitos de ter traído a luta timorense. Por isso, defende a Fretilin, Ximenes Belo não deve querer ser o mediador deste conflito e Coni Santana tem que perceber que só o diálogo é a solução. Ba dados históricos serne hanesan flashback ba declaração do primeiro-ministro nia hodi tabel hatene kata tempo na ba ia frente interna mas ligação falho CDP comissão nebeta trata ba assunto Timor nia hodi tempo na ba fus frente interna liga direta ba solidariedade internacional sira nomos questão conflito interna e frente externa nia nebe acontece ia tempo resistência nia.